Muito bom dia, glória a Deus, manhã de sexta-feira e nós estamos aqui para mais um devocional, queridos. Durante toda essa semana nós estamos falando sobre a série Paráclitos, o Espírito Santo, nosso Consolador. Foi muito bom, queridos, tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas durante toda essa semana e hoje é o último dia, é o encerramento da nossa série. Se você não pôde acompanhar desde segunda-feira, tem uma playlist salva no canal do YouTube, Paráclitos, você clica lá e vai aparecer todos os devocionais desde segunda-feira que nós estamos falando desse tema. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Juninho, estou aqui porque eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Cada um que está chegando aí, que Deus te abençoe. Nós estamos ao vivo no Instagram. Você que está assistindo esse vídeo gravado no meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo também. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Amém? Vamos para a palavra. O capítulo de hoje, o tema é o amigo que permanece. O Espírito Santo é esse amigo que permanece. Bom dia, Paula, que Deus te abençoe. A Érica está chegando por aí também. Eu quero ler um texto com você que está em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 30. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 30, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Queridos, esse tema de hoje é um tema que vai abrir os olhos de muitas pessoas, porque muitos têm o Espírito Santo como uma energia, um vento, mas o apóstolo Paulo ele está falando aqui, quando ele escreve aos Efésios, a respeito de uma revelação da pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Nós não podemos tratá-lo como algo impessoal, como uma energia, como um vento, simplesmente como um fogo. Não, queridos. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele sente, ele fala, ele tem as suas próprias vontades, ele tem poder, ele tem autoridade. Queridos, nós não podemos conotar sobre um vento que um vento tem sentimento, que o vento tem vontades. Não, queridos. O nosso amigo Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando ele começa o texto dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. Nós vamos perceber no Espírito Santo esse sentimento. E o verbo entristecer, no grego, ele significa causar dor, ferir emocionalmente ou decepcionar. Muitas vezes, com as nossas atitudes, nós decepcionamos. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos minutos. O Espírito Santo é esse amigo que está do nosso lado. Tem um pessoal chegando aí. Dona Edith, bom dia, Dona Edith. Luelis está por aí também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Vamos lá? Vamos até o final, hein? Então, esse entristecer significa causar dor, ferir emocionalmente ou decepcionar. Isso nos mostra, queridos, a pessoalidade, algo, sabe, que denota, que nos mostra que o Espírito Santo não é uma energia impessoal, indiferente, mas ele é uma pessoa. Quando você aprende isso, quando você abre os seus olhos para essa realidade, você já começa a perceber que você não está sozinho, mas que existe alguém que está do seu lado. Esse Paráclitos, aquele que foi chamado para estar do nosso lado. Ele foi enviado por Deus para não nos deixar sozinhos. E muitas vezes, queridos, não é verdade? Nós levantamos numa correria, nós levantamos para os nossos afazeres do dia a dia e muitas vezes nos esquecemos. Muitas vezes nós desprezamos, guarde essa palavra, muitas vezes nós desprezamos a presença do Espírito Santo. Nós pensamos que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas somente quando nós estamos num culto avivado, somente quando nós estamos numa igreja, somente quando nós estamos numa reunião de GC, mas não, o Espírito Santo, ele não se limita a um momento de culto, a um momento de oração, não, ele está conosco todos os dias. Foi essa promessa que Jesus fez para nós. Ele disse,
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias, queridos, na pessoa do Espírito Santo. Lembrando que nós cremos firmemente nessa trindade, né? Onde existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como nós também somos trino, né? Nessa tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito. Então o Espírito Santo é essa terceira pessoa da trindade, aonde nós percebemos na palavra, aonde o próprio Jesus orou ao Pai para que o Espírito fosse enviado nos dias de hoje sobre as nossas vidas. Nós vemos em Atos capítulo 2 essa manifestação, onde nós vemos que é a descida do Espírito Santo, onde é uma promessa do próprio Jesus, ele dizendo assim: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E ser-me-eis a minha testemunha todos os lugares da terra. Queridos, então, o Espírito Santo ele veio sobre as nossas vidas como resposta de uma oração do próprio Jesus. João 14, verso de número 16, diz, o próprio Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você percebeu isso? No início do texto, Jesus dizendo, e eu rogarei ao Pai. O próprio Jesus pede, ora ao Pai, clama ao Pai, para que o Pai envie o Consolador. E esse Consolador aqui vem desse grego paráclitos, aquele que é chamado para estar do nosso lado. Então, a primeira coisa, guarde isso, então, o Espírito Santo é um amigo fiel que nunca nos abandona. Queridos, um dos maiores males dessa geração é muitas vezes o sentimento de inferioridade. É um sentimento de desprezo, que ninguém o ama, que ninguém o quer, que todos os desprezam. Mas, queridos, se esse mundo todo soubesse que existe um amigo que é fiel e que nunca nos abandona. Muitas vezes nós criamos, queridos, expectativas em tantas pessoas, expectativas em relacionamentos, expectativas em amizades, expectativa agora em um novo patrão, expectativa agora em um novo governo, criando expectativa em pessoas. A palavra vai dizer, maldito o homem que confia no outro homem. Mas quando nós tiramos as nossas expectativas de todas as coisas desse mundo e colocamos todas as nossas expectativas em Deus, no Espírito Santo de Deus, queridos, nós começamos a perceber que as pessoas são falhas, as pessoas retrocedem, as pessoas não mantêm muitas vezes a sua palavra, as pessoas são infiéis. E quando eu digo isso, não é para que você passe a desconfiar de todo mundo, mas que você possa ter uma maturidade, uma realidade verdadeira na sua mente de dizer que existem relacionamentos e pessoas que você consegue contar até um certo ponto. Mas, queridos, as pessoas colocam expectativa nas pessoas, uma expectativa que deveria ser colocada somente em Deus. É essa expectativa que eu estou dizendo. Não é que você tem que ser alguém desconfiado, que não confia em ninguém, não é assim. Mas é uma expectativa que nós damos às pessoas, do qual nós deveríamos dar somente a Deus. Então, as nossas emoções não são baseadas nos nossos relacionamentos. As nossas emoções não são baseadas nas atitudes que as pessoas tomam ao nosso respeito. Mas as nossas emoções estão firmadas em Cristo, no Espírito Santo. E por mais que todos venham nos abandonar, o próprio Jesus vai dizer, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta? Todavia, por mais que essa mãe se esqueça dos seus filhos, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei de ti. Então, queridos, João 14,16 diz isso, que o próprio Jesus orou para que o Consolador estivesse conosco. O Espírito Santo é esse amigo que permanece, é esse amigo que não nos abandona. Ele não é uma visita, mas ele é uma morada, ele mora, ele é um companheiro permanente. Ele não veio para tomar um cafezinho. Ele veio para viver com você, para habitar juntamente com você, fazer morada dentro de você. Então o Espírito Santo não é um vento a ser sentido, uma energia a ser sentido, mas é uma pessoa para que nós possamos nos relacionar com ele. Você já disse bom dia para o Espírito Santo hoje? Você já falou com ele hoje? Você já abriu seu coração? Você já, de alguma forma, demonstrou, sabe, de alguma forma que você acredita que ele está aí do seu lado? Porque tem pessoas que vivem como se o Espírito Santo não existisse do seu lado. Tem pessoas que vivem de uma forma como se o Espírito Santo nem existisse. Mas nós temos que a cada manhã, a cada dia, denotar a presença dele, fazer menção dele,
falar com ele, ter um relacionamento com ele. O segundo ponto, querido, 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Querido, o segundo ponto é, ele deseja comunhão e reciprocidade. A comunhão do Espírito Santo. A amizade do Espírito Santo é uma mão de via dupla, aonde é uma via, né, de mão dupla, aonde ele se relaciona conosco e nós nos relacionamos com ele. É uma via de mão dupla. Não é simplesmente você procurá-lo quando você necessita de algo. Isso se chama um relacionamento de interesse. Você está sendo uma pessoa interesseira nesse relacionamento. Só procura o Espírito Santo, só clama a ele quando, a vaca está indo para o brejo, quando as coisas começam a dar errado, quando você tem uma decepção. Não, querido. Ele não é somente um refúgio na hora das suas incapacidades ou na hora das suas tristezas, não. Ele é alguém para se relacionar diariamente. É essa via de mão dupla, onde todos os dias ele se revela a nós e nós conversamos, e nós falamos, e nós nos relacionamos com ele dia após dia. Paulo nos ensina que a comunhão com o Espírito Santo é algo que deve ser cultivado diariamente, não somente dia de domingo, queridos. Quando você está num culto, quando você está num ambiente religioso, não. Tem que ser algo cultivado todos os dias. Ele fala, mas deseja que nós conversamos com ele. O Espírito Santo fala com cada um de nós. Você sabia disso? Você precisa cada dia mais ser sensível à voz do Espírito Santo. E esse é o terceiro ponto para nós finalizarmos. Andar com o Espírito Santo é viver em sensibilidade constante. A todo momento nós temos que discernir, a todo momento nós temos que ser sensíveis ao mover, ao agir dele. Queridos, não é no meio do barulho, não é no meio das incertezas, não é no meio da correria, mas é no momento em que você busca ele de uma forma intensa, diariamente. Vai passando o tempo e você vai se tornando cada vez mais sensível ao mover e ao agir do Espírito Santo. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 25, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos, capítulo 8, verso de número 16, diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra também vai dizer, outros textos, dizendo assim: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O Espírito, ele pode falar de diversas maneiras, queridos. Ele pode usar a minha vida aqui para falar com você nesse momento. Ele pode usar a vida do pastor no domingo à noite, na hora da mensagem. Ele pode usar o louvor no momento ali das canções, onde a canção também fala com cada um de nós. Ele pode usar os nossos amigos mais próximos. Ele pode usar os nossos pais, os nossos líderes, pessoas com um tipo de relevância, pessoas que também são sensíveis à voz dele. Então, nós temos que estar atentos. Quando nós lemos a Bíblia, queridos, a maior parte do tempo é o Espírito Santo falando com cada um de nós. Quando nós estamos lendo a sua palavra. Então, existem diversas formas. Existe também aquela voz interna dentro de cada um de nós que sussurra aos nossos ouvidos e nós somos direcionados, nós somos guiados, nós somos tratados pelo Espírito Santo de Deus. Mas para que tudo isso aconteça e você perceba, queridos, você tem que ter um relacionamento com ele, você tem que ter uma sensibilidade aguçada para que você possa discernir, para que você possa perceber que o Espírito está querendo te falar alguma coisa. Eu costumo dizer, queridos, não é todas as vezes, mas a maior parte das vezes que Deus precisa usar alguém para falar com você. É porque ele já tentou falar diretamente ao seu coração, mas você não o percebeu. Precisou vir outra pessoa dizer: eis que vos digo. Queridos, o eis que vos digo é um sinal, muitas vezes, que o Senhor já tentou falar com você diretamente, mas não conseguiu. Por quê? Hoje nós não precisamos de intermediadores, de pessoas que intermediam a fala de Deus com cada um de nós. Mas hoje nós temos liberdade direta com o Pai para falarmos com Ele, para ouvirmos Ele. Se isso não está acontecendo, queridos, é porque nós estamos falhando no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele fala a todo momento. Não foi Ele que deixou de falar conosco. Assim como Ele falava com os profetas. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu queria tanto
ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus, como Abraão ouviu, como Noé ouviu, como João Batista ouviu no deserto. Esse é meu filho amado. Queridos, Deus continua falando com cada um de nós. O problema é os barulhos que está ao nosso redor, o barulho interno dentro da nossa mente, sabe? As preocupações, os anseios, os receios, os medos, as inquietações, a depressão, a ansiedade. Muitas vezes todas essas coisas, queridos, têm feito que os nossos ouvidos se tornem insensíveis à voz do Espírito Santo. Mas quando você começa a buscar ele de todo o coração, quando você começa de uma forma sem pretensão alguma, mas somente para ter um relacionamento com ele, queridos, você se torna mais sensível à voz dele. Eu digo sem pretensão nenhuma, porque tem muitas pessoas que só falam com o Espírito Santo quando precisa de alguma coisa. Não é errado pedir, mas é errado só pedir. Quando você ora só para pedir, só simplesmente para uma finalidade. Tem tantas pessoas, queridos, que quando precisam de alguma coisa, ela está todo domingo, toda quarta, toda terça na oração, ela está quinta-feira no GC, ela está buscando, mas quando aquilo que ela está buscando acontece, queridos, para aparecer em um domingo no mês de um culto, olha, só se acontecer algo realmente que todos os compromissos dela sejam cancelados. Aí ela fala, acho que eu vou para a igreja então. Acho que eu vou na igreja. Porque não está precisando mais de nada. Mas quando vem a necessidade, vem também a vontade de buscar. Queridos, que isso não seja uma realidade na sua vida. Eu declaro no nome de Jesus. Que nós sejamos aqueles que simplesmente anseia por conhecer, por se relacionar com ele. No nome de Jesus. Viver em sensibilidade é perceber os sussurros do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa, ele não grita. A voz dele é doce, é suave. Muitos vão dizer, né, os personagens, homens e mulheres da Bíblia, eles dizem como voz de muitas águas. Aquela voz que sussurra aos nossos ouvidos. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. Ele fala como alguém doce. E nós precisamos estar sensíveis para ouvi-lo. Nós precisamos desacelerar, nós precisamos diminuir os ruídos ao nosso redor internamente para que nós possamos o ouvir. E para finalizar, queridos, Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo, olha, se alguém ouvir a minha voz. Queridos, o desafio e a chamada para cada um de nós no dia de hoje é: passe mais tempo com o Espírito Santo. Tenha momentos a sós com o Espírito Santo. Separe momentos, não algo que você vai fazer exclusivamente. Não é enquanto você faz outra coisa. Ei, para com a correria. Pare, separe um momento para você buscá-lo. Separe um momento para estar na presença dele. Ah, não, pastor, enquanto eu dirijo, amém, glória a Deus. Enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu limpo a casa, glória a Deus por isso. Mas o que eu te chamo hoje é para um relacionamento onde a sua atenção é única e exclusivamente dele. Pare com tudo. E fala, eu vou te dar atenção agora. Os homens, eles sabem disso. Muito bem. Enquanto a mulher está falando, se ele estiver fazendo outra coisa, é briga na certa. Tem que parar e dar atenção. Olhar nos olhos e ver e confirmar que tá. Tá entendendo? Se a mulher tá falando, o homem pega o celular e ela já para de falar, ela já vai fazer outra coisa, já fica emburrada. Queridos, e é assim também com cada um de nós. É tão ruim quando você está falando com alguém, é tão ruim quando você está querendo contar algo para alguém, aquela pessoa tá nem aí para você, ela tá com a cabeça em outro lugar, ela tá fazendo outra coisa. Queridos, que o nosso relacionamento com o Espírito Santo seja marcado com momentos único e exclusivamente dele, que nós separamos um momento para falar, para ouvir a ele. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Que nós venhamos o buscar de todo o nosso coração. Que a sua vida seja marcada, queridos, não apenas por experiências com o Espírito, mas sim com um relacionamento. Nós não devemos buscar somente experiências, mas sim um relacionamento. E é isso que nós vamos escrever hoje nos nossos stories, quando você tirar um print dessa tela e postar lá, você vai escrever assim: eu não vivo por experiências, mas sim com um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Vamos orar?
A Lu está escrevendo, a presença do Espírito Santo tem que ser prioridade em nossas vidas. Glória a Deus, é isso mesmo, no nome de Jesus. Tem que ser prioridade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Vamos orar? Quero dar uns 3 segundinhos para você tirar um print dessa tela. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Isso mesmo, queridos. Tira um print aí, me marca lá, eu vou repostar também, mas escreva. Não vivo de experiências, mas de um relacionamento com o Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos e te agradecemos nessa manhã pelo teu amor, pela tua graça. Por mais uma sexta-feira, por mais uma semana que o Senhor nos sustentou, que o Senhor nos guardou, que o Senhor nos livrou, que o Senhor nos protegeu de todo o mal. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer pela tua infinita graça e pela tua misericórdia. Toda essa semana o Senhor falar aos nossos corações, através desses devocionais, através de cada palavra. Senhor, que no nome de Jesus, que com esse tema, com essa palavra, muitas pessoas possam ter sido despertadas a ter um relacionamento com esse Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, nós te agradecemos pela tua presença nas nossas vidas. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, a cada um que está me assistindo nesse momento, possa ansiar ter um relacionamento com o Espírito Santo, possa ansiar ser sensível à voz do Espírito Santo. Pai, nós apresentamos diante de Ti o nosso dia, consagramos a nossa sexta-feira ao Senhor, todo o nosso final de semana diante da Tua presença. Te pedimos, Pai, esteja conosco, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Final de semana está chegando aí. Nós temos o nosso culto de celebração nesse domingo, às 19 horas. Lembrando, queridos, que é o primeiro domingo do mês de novembro. Eu convido você, toda a sua família, os seus amigos, para juntos nós vamos ter um momento ali de consagração, de consagrar o nosso mês ao Senhor. Nós vamos consagrar o mês de novembro ao Senhor, então eu espero você, com toda a sua família, em nome de Jesus. A Dona Edith está escrevendo aí, eu não vivo por experiência, mas vivo por relacionamento com o Espírito Santo. Queridos, que Deus abençoe teu dia, no nome de Jesus. Eu espero você no final de semana. Tchau, tchau!